pode gerar uma agressividade que não é do paciente, pode ter uma rejeição. E essa rejeição, ela pode levar à perda do órgão. A gente não se alimenta por conta de caloria, a gente se alimenta porque a gente gosta, né? A história de cada paciente, sabe? É você saber que você pode realmente mudar a vida daquela pessoa. Eu tive alguns problemas com compulsão alimentar, ansiedade, na qual me fez ter alguns problemas nutricionais, e aí a nutrição ela veio como uma esperança. Bem-vindo ao nosso podcast ICTDF, onde compartilhamos histórias de superação, de coragem e histórias da equipe multidisciplinar do ICTDF, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição no contexto de transplante, tá? E hoje estamos aqui com uma colega, Caroline Isso. Pinheiro, que faz parte nutricionista, que faz parte do programa de transplante do ICTDF. Exato. Tudo bem? Gratidão pela presença. Como você está? Tô muito bem. Tô Caroline. muito bem recebida, acolhida. Muito grata também pelo convite. Uhum. E é isso. Caroline, como que você descobriu a nutrição? Como que você entrou nesse caminho? Como que você fala assim, eu quero ser nutricionista? Como que foi essa escolha? Então, na verdade, a nutrição ela surgiu na minha vida por um problema pessoal que eu tive, assim. Eu nunca quis ser nutricionista. Eu queria outra coisa, eu queria ser psicóloga. E até hoje os pacientes, eu acho que eles se sentem muito acolhidos por mim. Então, eu tô até pensando na segunda graduação, mas eu acho que foi uma questão até mesmo espiritual, assim, a relação da nutrição na minha vida. Eu tive alguns problemas com compulsão alimentar, ansiedade, na qual me fez ter alguns problemas nutricionais, e aí a nutrição ela veio como uma esperança, assim. Na verdade, não era a minha primeira opção, era a minha segunda opção, e aí acabei passando, fazendo a faculdade. Durante a graduação, eu não esperava que eu fosse me apaixonar, mas eu sempre tive uma esperança que eu fosse atuar na área hospitalar. Até que surgiu a oportunidade, né? Depois que eu já estava atuando há um ano como nutricionista escolar, para eu ir para o ICTDF. E aí, quando eu cheguei no ICTDF, eu cheguei como nutricionista da cozinha. Eu era nutricionista de produção, que é muito diferente de todo esse contexto que eu estou inserida hoje. E aí, depois de 3 meses, eu fui convidada para ir para a nutrição clínica, que, na verdade, foi o início da minha paixão pela nutrição, esse contato com o paciente ali no dia a dia, que, assim, lá na nutrição a gente tem vários setores, né? Tem a UTI, a internação, a UTI PED, internação pediátrica, nós temos a atenção lá da UDT, né? Que são casos distintos. Então, a gente atende tanto os pacientes lá no hospital transplantados, quanto os pacientes que estão esperando para cirurgia cardíaca. E nesse primeiro contato que eu tive com a nutrição hospitalar clínica, foi aonde me apaixonei, porque eu pude ver que durante o processo que o paciente ele se encontra hospitalizado, a nutrição ela é muito importante para a recuperação desse paciente, para ele, primeiro, para ele chegar até essa cirurgia, né, com esse potencial sucesso de cirurgia, né, por conta da nutrição antes, pré-operatória. E aí, durante a operação, também é muito importante essa nutrição, porque a gente consegue ver questão de metabolismo, então a gente consegue conduzir a questão da diabetes do paciente, função renal para pacientes que têm doenças crônicas, a gente consegue ter controle de potássio, controle de fósforo, né, para não dar uma síndrome de realimentação. A gente consegue também ter a nutrição, além da nutrição oral, a nutrição interal, que, querendo ou não, é uma parte da nutrição mais complexa, né? Não sei se você já ouviu falar, nutrição por sonda, que é uma coisa mais complicada, mas até assim a gente consegue ter esse manejo com esse paciente de uma forma mais empática, né? Então, eu fui me aproximando ali da nutrição, me apaixonando pela nutrição a partir desse primeiro contato que eu tive com o paciente hospitalizado, porque aí eu pude ver que realmente a nutrição ela faz diferença. E
Eu não sei se você já ficou internado, mas comida de hospital não é Não mil é, maravilhas, não é né? mesmo. Então, assim, já não é fácil. O paciente está ali num processo de, talvez, espera para um transplante, ou então acabou de receber um órgão, né? Está naquela fase de recuperação. Então, a nutrição, ela tenta dar um pouquinho de esperança através da alimentação. Na verdade, foi uma cura para você e você está curando os outros. Exatamente. E é É. extremamente gratificante. Uhum. Mas você começou no hospital como Nutricionista producionista de de produção, produção, né? isso. E quanto que foi assim? Claro que lá no ambiente hospitalar do ICT você vai trabalhar com o ambiente Uhum. dos transplantados. Como que foi o primeiro contato com esse público? Então, Foi dentro da produção ou já. acaba sendo, a Hum, gente não tem tanto contato lá na produção com os pacientes diretamente. Porque quem passa a visita é a nutricionista clínica, né? E quem acompanha é a nutricionista do ambulatório, que hoje eu estou lá. Mas o primeiro contato, assim, da nutrição na produção, a gente tem porque é lá que a gente vai garantir a segurança da alimentação desse paciente, que é muito importante, né? Tanto para os pacientes que são pacientes cardíacos em pré-operatório, né, de cirurgia cardíaca, tanto para os pacientes que já estão transplantados. Então, o meu primeiro contato foi esse, garantir que esse alimento fosse minimamente seguro para o paciente, né? Então, a gente tem todo um manejo ali de boas práticas junto com as copeiras, até porque no hospital hoje a gente utiliza, acho que hoje há muito tempo, né? A gente já utiliza esse sistema que seria a alimentação transportada. Então, a gente não produz a alimentação no hospital. É uma empresa terceirizada que faz alimentação hospitalar e traz para a gente. Então, a gente tem dois trabalhos lá. O primeiro é essa segurança a partir do momento que o alimento chega no hospital e que a gente precisa garantir que ele veio bem lacrado, que esse alimento tá com o nome certinho do paciente, porque os pacientes que fazem transplantes, no transplante imediato, ele não pode comer nada cru. Então, a gente precisa evitar erros, né? A gente sabe que lidando com o ser humano, a gente está lidando com possibilidade de erro, né? Mas a gente tenta minimizar esses danos. Então, meu primeiro contato foi esse, ter a sensibilidade de conduzir ali uma cozinha para que o alimento fosse seguro, minimamente gostoso, porque a gente também faz essa percepção da alimentação, né? Se a alimentação está com excesso de gordura, a gente, né, pede para a empresa para ela pegar a alimentação novamente. Se a alimentação ela veio com algum tipo de objeto estranho, bicho, algo nesse sentido, a gente não vai entregar para o nosso paciente. Então, primeiro é isso. Primeiro é essa segurança que me trouxe, né, o primeiro contato com os transplantados, e aí depois veio a nutrição clínica, aonde eu pude ter o contato mais próximo ainda. uhum. E, e quando que você fala assim, eu quero especializar nesse tipo de paciente transplantado? Você teve, você veio de um nutrição, aí você entrou em contato com a produção, entrou Isso. em contato com os transplantados, aí você falou assim, não, eu quero seguir essa especialização de nutricionistas para transplantados. Como que Então, rodou a chave assim, falou assim, eu quero isso. eu acho que assim como tudo na minha vida foi muito natural, muito intuitivo. Então, o que eu percebi é que, mesmo que eu sinta e saiba que a nutrição clínica ela é muito importante na recuperação do paciente, eu achava que aquele contato de visita era muito curto para eu entender, né, todo o processo que aquele paciente passou. Então, foi aí que me deu a vontade de ir para o ambulatório, né? De ser a nutricionista do ambulatório. Por quê? As visitas que a gente faz na clínica, ela é bem complexa, mas ela é bem rápida, porque a gente tem muitos pacientes internados, hospitalizados, né? Então, a gente pergunta como que foi o dia do paciente, a gente pergunta se ele está conseguindo se alimentar, porque muitos pacientes, às vezes, eles perdem, né, a vontade de se alimentar por conta dos sintomas, né? Até mesmo no pré-transplante, eles já sentem bastante sintomas, então a gente precisa fazer porque esse paciente ele se alimente de forma oral, ou então a gente precisa alimentar ele de forma interal, como eu te expliquei. Mas aí eu vi que esse contato, ele era muito pouco para o que eu queria proporcionar para esse paciente. Então foi aí que surgiu a vontade
de ser nutricionista ambulatorial, e aí depois surgiu o convite para eu participar da equipe de multi de transplantes, né? E como que é essa é muito diferente, assim, eu sou nutricionista, virei Aham, nutricionista, fiz o curso de graduação, agora eu vou trabalhar com transplantado. Você precisa fazer especializações, estudar, como que esse sim. caminho é difícil? Eu Ou acho desafiador. Por quê? Ser nutricionista já é bem complexo, porque as pessoas elas têm uma imagem muito limitada que o nutricionista ele é dietista, que ele só vai, por exemplo, preciso emagrecer, vou no nutricionista pegar uma dieta para emagrecer. Preciso ganhar massa, eu vou lá no nutricionista para ganhar massa, mas é muito além disso. A própria palavra, ela já fala nutricionista, a gente precisa te entregar uma nutrição. Então, além da estética, a gente tem todo um controle metabólico, né? Então, assim, eu me especializei em nutrição clínica hospitalar, em nefrologia, então eu tenho conhecimento dessas áreas, só que para me tornar nutricionista de transplantes, eu precisei estudar muito, porque, diferente de somente lidar com distúrbios metabólicos, eu precisei me aprofundar no transplante de fato. E é muito desafiador, porque, de fato, cada transplante tem a sua particularidade. Como eu falei para você, quando não estava sendo gravado, uhum, eu sou nutricionista hoje do transplante hepático, cardíaco, renal e transplante medula óssea. provavelmente cada um tem um tipo Exatamente. de alimento que pode comer, não pode comer. E Exatamente. conte um pouquinho de cada um. Claro! E aí que está o maior desafio do nutricionista de transplantes, Hã. entendeu? Quando você se especializa, em uma área só, eu acho que é mais tranquilo, porque aí você eh, tem um conforto maior em saber todas essas questões. Então, quando você pega os 4, você tem que ter o manejo para saber certinho direcionar esse paciente. Eu vou dar exemplo para não ficar muito Claro. exato. Então, por exemplo, pacientes renais. Eles fazem diálise, né? Eles vêm pra gente fazendo hemodiálise. A própria hemodiálise ali no início, por isso que a gente precisa saber em qual fase da hemodiálise, se é recente, se já tem muito tempo, se já está adaptado. A gente precisa saber quanto tempo esse paciente fica fazendo hemodiálise, se ele costuma inchar, se ele tem alguma restrição de água, se ele tiver uma restrição de água, se ele está seguindo essa restrição de água. A gente precisa saber como é que estão as taxas de potássio e fósforo desses pacientes. Então, a gente precisa adequar essas taxas. Na maioria das vezes, os pacientes estão totalmente descompensados. Muitas vezes, eles até têm acompanhamento nutricional na clínica, mas como eles sabem que eles vão dialisar e o sangue vai ser teoricamente limpo, eles acabam comendo o que eles querem. Então, é bem desafiador nesse sentido, né, referente ao transplante renal. Aí nós temos o transplante cardíaco. Só pela própria doença cardíaca que o paciente tem, fração de ejeção baixa, a gente já tem um desafio sobre manter massa muscular desse paciente. Então, o perfil desse paciente é um perfil desnutrido, sarcopênico, ou seja, tem mais facilidade de perder massa muscular. Só que a gente precisa, hoje a gente tem um padrão em todos os transplantes, que é um IMC de referência para que esse paciente ele consiga lidar com a cirurgia e tenha uma boa recuperação. Então, hoje, se você vier no meu consultório para qualquer transplante e tiver um IMC, por exemplo, abaixo de 16, eu não indico você fazer o transplante. Porque se você tiver IMC 16, para quem não sabe, é uma referência, né? A gente tem uma classificação da OMS que é referente ao peso e à altura. E aí nós temos um parâmetro. Então, o parâmetro para uma pessoa saudável é entre 18,5 até 25. Isso é gordura, né? É, Tem que deixar isso é claro, né? Porque índice de massa muscular. massa muscular. Exato. E aí, essa é uma das referências que a gente usa para quem não conhece. E aí, se você quiser saber o seu IMC, é só você calcular o seu peso dividido sobre a sua altura ao quadrado. Tem o cálculo no próprio Google, só colocar calcular IMC. E aí você vai saber se você está classificado com eutrofia, que seria a relação ali que seu peso está legal,
que você pode manter ele. Se você tiver com baixo peso ou desnutrição, significa que você precisa ganhar peso. E se você tiver com sobrepeso ou obesidade, né? Nós temos até as classificações da obesidade, que seria obesidade grau 1, 2 e 3. Aí significa que você precisa perder peso para evitar risco cardiovascular, risco metabólico, né? De adquirir uma diabetes, um colesterol alto. Então, a gente usa essa relação nos nossos atendimentos, tá? Então, quando a gente fala sobre transplante cardíaco, Uhum. e todos os transplantes, na verdade, a gente precisa que o paciente ele esteja dentro dessa faixa do IMC saudável, que seria considerado... A gente considera até o sobrepeso, um IMC saudável para o paciente ir fazer uma cirurgia. Só que se ele estiver desnutrido ou se ele estiver obeso, a depender da obesidade, até obesidade grau 2, 3, enfim, a gente não indica esse paciente fazer cirurgia, porque são duas coisas distintas, mas as duas, elas podem causar efeitos negativos na recuperação do paciente. Então, por exemplo, um paciente desnutrido. Você acha que o corpo, ele já sem massa muscular, sem gordura, ele vai ter aporte para sustentar um transplante? Para sustentar as medicações no pós? Para sustentar, talvez, dependendo do transplante, 30 dias de internação? A gente sabe que quanto mais tempo de internação, mais o paciente vai emagrecendo. E a primeira coisa que ele perde é a massa muscular. Então, é por isso que a gente fala, tem que fazer atividade física, não é nem pela estética, é para poder aproveitar. Por exemplo, chegar um dia que precisar internar, ter uma reserva ali de músculo, entendeu? Então, assim, voltando agora para o transplante cardíaco, é porque realmente é muito complexo. Uhum. Nós temos essa questão de caquexia para esses pacientes por conta da fração de ejeção baixa, né? Então, nosso desafio, às vezes, é fazer com que esse paciente ganhe peso. Só que aí, eu te dou um estudo de caso. É um paciente que ele é desnutrido, ou seja, ele precisa ganhar peso. Seria fácil se fosse só... aumenta aí a ingestão de comida, caloria, não é? Uhum. Seria muito fácil. Chegou no consultório, então você vai comer isso, isso e isso, aí você vai ganhar peso. Só que, ao mesmo tempo, esse paciente, ele tem ascite, que seria água no abdômen, que essa água é causada também pelo problema cardíaco e também pelo problema hepático. E aí, essa ascite, o que é que ela ocasiona? Não sei se você já ouviu falar, barriga d'água. O pessoal fala muito, né? Então, essa ascite, ela empurra, esse líquido, ele empurra o estômago. E aí, acaba causando uma falta de apetite no paciente. Então, como é que eu vou pedir para um paciente se alimentar, sendo que ele não sente fome? Como é que eu vou pedir para esse mesmo paciente se alimentar, sendo que na maioria das vezes a diabetes deles está descompensada, então a glicemia está super alta, porque esse paciente não se alimenta de forma certa, esse paciente, às vezes, ele consome muito sal e ele não pode, porque quanto mais sódio na alimentação, mais líquido ele vai ter. Às vezes, esse paciente tem até uma restrição de água, só que ele não consegue seguir porque em Brasília é muito quente. Então, tem muitas questões, entendeu? A serem trabalhadas em um único paciente. Por isso que eu falo que o transplante ele é muito desafiador. Só que, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é muito gratificante. Porque, como eu falei para você... Quando eu era nutricionista clínica, eu passava nos leitos, né? Eu posso ajudar, e muitos nutricionistas podem ajudar muito ali durante o período de internação, nessa recuperação, mas a história de cada paciente, sabe? É você saber que você pode realmente mudar a vida daquela pessoa, ter um olhar com mais carinho, porque o que muitas pessoas falam em relação a nutricionista, principalmente nutricionista do SUS, é que é a mesma coisa de nada, porque o paciente vai, escuta, né? Precisa emagrecer, precisa engordar. E não é isso que o paciente quer escutar. Você imagina que você está acostumado com a alimentação, e eu acho que a alimentação, ela é muito mais do que a nutrição. A gente não se alimenta por conta de caloria, a gente se alimenta porque a gente gosta, né? A gente gosta do alimento, gosta da coxinha, a gente gosta do refrigerante, a gente gosta. Então, a alimentação, ela é muito mais do que nutrir. A gente
A gente senta na mesa com as pessoas para se alimentar, a gente vai para encontros para se alimentar. Então, não tem como você falar para uma pessoa que passou a vida inteira comendo do jeito que acreditava, que agora ela não pode mais comer açúcar, que agora ela não pode mais comer sal, que a comida dela tem que ser insossa, que ela não pode colocar mais uma gota de óleo, sendo que às vezes ela não tem uma airfryer na casa dela, não tem um forno na casa dela. É muito complexo. Então, o que eu tento hoje no ambulatório é tentar cuidar desse paciente como um todo, assim. Uhum. Claro que a gente precisa colocar a nutrição em primeiro lugar. Então, eu, de fato, trabalho a nutrição. Se precisa ganhar peso, a gente vai ganhar peso, a gente vai melhorar, né, as questões metabólicas, a gente vai melhorar o intestino, porque muitos têm questão também com diarreia, constipação, efeitos mesmo, né? Por exemplo, pacientes do TMO têm muito efeito por conta da quimioterapia. Então, a gente passa todas essas orientações, a gente tenta fazer com que a alimentação, ela mude a vida do paciente. Só que é diferente das outras especialidades, na qual a gente consegue ter uma consulta, orientar e o paciente vai embora. A nutrição, a gente precisa ter sempre um acompanhamento, né? Então, a gente acompanha esse paciente desde quando ele vem pela primeira vez no ambulatório de pré-transplante. A gente acompanha no hospital para fazer com que ele saia nutrido, para que ele não tenha tanto dano, né? Tanto efeito colateral, e depois a gente acompanha no pós. E aí, esse acompanhamento do pós, ele é mais importante ainda do que o pré. Esse aí eu quero entender direitinho, porque eu percebi. Você estava falando sobre as diferentes áreas do transplante, né? O cardíaco, Isso. o hepático, o renal. Você pode comentar mais sobre cada um. Posso. Depois eu quero entender. Depois que você terminar, você tá no cardíaco, depois você vai falar do renal, do hepático, da medula, que parece que tem uma diferença. Isso. Porque não é só o nutricionista de fazer o cardápio. É o antes, o durante e o depois do transplante, né? Exatamente. Então, pode terminar Claro. dos outros transplantes, né? Os outros órgãos. Dos Então, órgãos. eu falei do cardíaco, falei um pouquinho do renal, né? Sobre esse desafio. Nós temos também... O hepático tem a ver com gordura, né? Tem. O que acontece? A maioria, porque muita gente associa que a pessoa precisa fazer um transplante hepático por conta de uma cirrose ao álcool, né? Mas nem sempre o motivo é a cirrose alcoólica, né? De etiologia alcoólica. Muitas vezes a pessoa tem uma doença autoimune, né? Uma hepatite B. Às vezes a pessoa perde ali a função do fígado também pelo excesso de gordura. Então, quando esses pacientes eles vêm, a gente precisa entender primeiro qual que foi o adoecimento. Que aí a gente tem as linhas de cuidado. Mas a principal orientação para paciente, né, que vai fazer transplante hepático ali nessa fase de pré-operatório é cuidar com o excesso de sódio, também por conta da ascite. A maioria, o perfil é ou desnutrido com ascite ou obeso com ascite, que seria essa barriga d'água, exatamente. Então, a gente precisa cuidar também dessa restrição de água, restrição de sódio, e principalmente das gorduras. Então, a gente tira tudo que é frito da alimentação do paciente. E, às vezes, a gente tem que ir cavando ali o que ele está comendo exatamente, porque muitos têm uma compreensão um pouco limitada. Então, a gente pergunta, você come fritura? A pessoa, não, minha carne é cozida. E qual é a carne? Chambaril. É uma galinha caipira, entendeu? Então, assim, a gente precisa explicar que, às vezes, essa comida, né, que o pessoal chama de comida forte, ela é uma comida com muita gordura, principalmente gordura de origem animal, que é a gordura saturada. Então, a gente tem que explicar tudo para o paciente. E aí, tem outra questão também no transplante hepático, que é a encefalopatia hepática. Você já escutou essa palavra? Não? Encefalopatia hepática é como se fosse uma desorientação que o paciente tem por conta do problema hepático. E aí ela surge de duas formas. A primeira é por conta da amônia, excesso de amônia no organismo, e a amônia principalmente por conta da carne vermelha. Então, o paciente hepático, a indicação dele é tipo assim, uma vez na semana carne vermelha. Ou então, no máximo 2 vezes a gente libera. Mas é para reduzir carne vermelha. Aí você pensa um homem
homem que adora um churrasco, ter que parar de comer carne vermelha. É muito complexo, né? Então, além dessa questão de amônia que gera essa desorientação, também tem a questão intestinal, que muita gente não sabe, no caso desse transplante, mas que o médico geralmente orienta, né? Tanto que a gente tem até um laxante específico para esse transplante, que seria a lactulose, que o médico mesmo ele já vai prescrever para esse paciente para fazer com que esse intestino funcione. De forma didática, eu vou explicar para você. Você já escutou o termo enfesado? Já? Já. Então, é basicamente esse termo, é o que eu uso para explicar para os pacientes. Por quê? Você imagina que se você ficar com esse cocô no seu intestino durante muito tempo, uns 3, 4 dias, não vai estar mais... O organismo, ele absorve os nutrientes ali no intestino, né? Tudo que a gente come, ele vai absorvendo. Só que aí, se esse cocô ele ficar por muito tempo lá, ele vai começar a absorver água de cocô. Praticamente, entendeu? E aí, esse resíduo que ele vai absorvendo é tóxico. Então, ele pode gerar uma confusão, ele pode gerar uma agressividade que não é do paciente, entendeu? Por isso que, às vezes, a gente fala esse termo enfesado, que é quando você tá com o intestino ali não funcionando tão bem, e aí causa essa intoxicação ali no sangue e sobe, e aí... Por isso que a gente pede para o paciente, quando ele tem encefalopatia, que ele não deixe de evacuar. Então, é muito importante, inclusive, que ele evacue pelo menos 3 vezes ao dia, entendeu? Mas por isso o Por laxante. isso o laxante, entendeu? Que é para evitar esses episódios, tá? Então, são esses desafios, né? Também, no transplante hepático, a gente tem muita dificuldade de fazer com que esse paciente, ele ganhe peso, porque ele perde muito rápido. Só que mesmo ele perdendo muito rápido, às vezes a gente se depara com os pacientes, assim, com peso de 120 quilos, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar esse peso para o transplante, porque você pensa que na mesa de cirurgia, né, a gente falou sobre os riscos ali da desnutrição para o transplante, que seria a recuperação, mas você pensa o cirurgião fazendo uma cirurgia no paciente obeso. Quanto mais tecido de gordura ele tem, mais risco de sangramento ele tem. Então, mais risco de intercorrência ele vai ter durante a cirurgia. E no pós também, ele vai ter muito dificuldade de processo na cicatrização dele, entendeu? Então, é por isso que a gente precisa deixar o paciente nesse IMC ideal, tá? Agora, só para terminar, para não ficar muito longo essa parte, a gente tem também o transplante de medula óssea, né? Que esse eu falei para você, né, no off, que ele é desafiador, mas ele é mais desafiador ainda para o paciente durante a internação em si, e não no pós. Por quê? O paciente que faz um transplante de medula óssea, a preparação dele é normal, né? É nutrição, a gente passa as orientações normais de alimentação saudável, não fica muito preso para a questão do peso. A gente não se apega muito ao peso, né? A não ser que o paciente seja muito, muito desnutrido, aí sim, mas caso contrário, não se apega muito. Aí o que a gente costuma fazer é orientar muito esse paciente para durante a internação. Porque você imagina que esse paciente, além dele reduzir a imunidade dele lá embaixo, né? A gente deixa os leucócitos quase, na verdade, deixa zerado para poder fazer a pega da medula. Então, devido a isso, o paciente ele fica com perda de apetite. Então, são pacientes que você chega com um prato de comida, não quer. Às vezes, você chega com um misto, não quer, uma sopa. Então, assim, é muito desafiador no contexto hospitalar, entendeu? Enquanto está no hospital, é muito desafiador. E aí, além dessa questão de falta de apetite, pode dar muita náusea, né? O tratamento de medula óssea, o transplante de medula óssea. Pode dar diarreia ou constipação. Então, não é fácil durante, né, esse tratamento. Então, é por isso que a gente tenta nutrir esse paciente, alimentar ele bem. E a gente tem 2 estratégias nutricionais, manejos nutricionais, que a gente utiliza para esses pacientes que a gente usa a crioterapia, né? Que seria o quê? Quando o paciente vai fazer, de fato, o transplante de medula óssea, como a medicação ela é muito forte, ela passa por todo o corpo. Só que quando ela passa pela região da boca, ela acaba
causando feridas, o que a gente chama de mucosite. Você já teve afta, todo mundo já teve Uhum. afta, e é terrível, né? É ruim. Horrível. Então, você pensa que você já não gosta muito de comer quando você tá com afta, e você pensa que são várias aftas na sua boca, algumas bolhas, e isso pode também evoluir para a garganta. Nossa. Então, o paciente ele já está com todos esses sintomas. Se ele ainda tiver a mucosite, aí que a alimentação dele vai ser quase nada, tá? Então, para evitar essa mucosite, a gente tem duas estratégias. A primeira é dar para o paciente, durante o transplante mesmo, um din-din. Então, ele fica chupando um din-din. Por quê? Durante o transplante. Durante o transplante. E aí, a gente explica isso no pré-transplante para ele saber o que está acontecendo, mas basicamente, quando ele deixa a região da boca dele gelada, os vasos, eles ficam comprimidos, contraídos, e aí o medicamento ele não passa com tanta intensidade. Aí vai para outros locais e não causa esse estrago. É claro que o médico antes já vai dar um medicamento para evitar mucosite. Caso dê mucosite, nós temos a odonto, né, que ela faz a sessão de laser, mas a gente quer evitar. Então, para evitar, a gente dá o din-din para o paciente. Aí, a outra estratégia que a gente usa, que faz parte da crioterapia, é chá de camomila gelado. Chá de camomila sem açúcar ainda, para piorar a situação. Eu gosto. Você gosta? Não é ruim, não. Mais quentinho, né? É. Pois é. Eu gosto de gelado também. Sério? Que curioso. Mas aí a gente dá para o paciente, e aí todo dia de manhã ele recebe, assim, eu acho que é 500 ml, assim, de chá gelado para ele tomar, ou caso ele não consiga tomar, que a maioria dos pacientes ficam bem nauseados, aí a gente pede para ele fazer só um gargarejo. Aí ele gargareja, cospe na pia, e aí já é o suficiente para meio que aliviar a mucosa, né? E é isso. E eu percebi muito nos outros especialistas, né? Esse cuidado do ICT, que é desde a entrada do Sim. paciente lá e o papel de cada um, né? Então, você também, a equipe nutricionista também tem condições de falar assim, esse paciente não tem condições de vetar. Tem, Ele tem o poder de veto, fala assim, com nossa, aqui não certeza. tem condições de... E como que é a recepção dos nutricionistas nesses pacientes que estão chegando, Uhum, durante... Você já falou um pouquinho, né? aham. Mas eu acho que o principal é o pós também, né? Isso, eu vou falar primeiro sobre a questão que você perguntou se o nutricionista ele pode contraindicar um paciente, né? E pode. Nós temos em todos os transplantes uma reunião, um comitê que a gente faz, né? Um comitê de listagem de transplantes, aonde toda parte da equipe ela vai falando, né? Vai mostrando a evolução do paciente, contando o caso do paciente da sua própria especialidade. Então, eu, como nutricionista, eu vou falar como que o paciente chegou para mim, qual que era a altura, o peso, o IMC, o estado nutricional, se esse paciente ele se alimenta de forma adequada, se ele tem alguma dificuldade financeira para adquirir esses alimentos, se ele tem suporte para depois da cirurgia, né? Ter alguém que vá lá, compre os alimentos para ele, prepare, porque eu posso falar depois, porque tem uma grande restrição no pós, que a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Mas a gente precisa fazer uma avaliação no todo do paciente. Então, nessas reuniões, todos os especialistas da equipe multi, né? Psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, a gente vai dar o parecer. Também, né? Só que a dentista, o parecer da odonto é um parecer separado, isolado da nossa reunião. A nossa reunião, quem participa mais é a equipe médica, enfermagem, assistente social, psicologia e nutrição. E aí a gente debate, né? Não só a nutrição, mas qualquer parte da equipe multi que vê que o paciente não tem condições, a gente faz essa contraindicação. E aí, essa contraindicação, ela pode ser por N fatores. Como eu falei para você, se o paciente ele ainda não está no peso que a gente gostaria que ele tivesse, a gente contraindica. Se o paciente ele não tem condição financeira para adquirir esses alimentos, que é o que mais me pega, assim, enquanto profissional. Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala
de uma equidade. O SUS é para todos, né? Então a gente pega desde o paciente mais com melhor condição até o paciente que não tem tanta condição. Então eu acredito que nessa parte a equipe multi ela é muito importante, porque trabalhar sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Então a nutrição sozinha ela não é capaz de falar, tipo assim, esse paciente não vai ser indicado para transplante, mas a gente pode travar ali essa listagem, por exemplo, entendeu? A não ser que seja um caso de má adesão, que a gente vê que o paciente já tem muitas consultas que volta e não está seguindo a dieta, não emagrece, ou então não consegue se alimentar adequadamente por algum fator assim que a gente determine importante, aí sim a gente faz a contraindicação. Mas sim, nutricionista tem, assim como qualquer profissional da equipe multi, é, o critério de eleger um paciente para o transplante ou não. Mas é claro que o médico ele vai avaliar num todo, ele vai ver que a nutricionista disse isso, mas a psicóloga e a enfermeira e tudo mais disse isso. Então, será que não tem como a gente fazer isso pelo paciente? É uma conversa em equipe. E aí, voltando para essa questão da questão social. É uma questão que me pega muito, porque, como eu falei para você, hoje o SUS ele é para todos, tem pacientes que têm muitas condições, né, financeiras para comprar ali seus alimentos, mas tem paciente que não. Então, muitos pacientes chegam para mim e aí eles falam, por exemplo, tá, você tá falando para eu comer de 3 em 3 horas, você tá falando para eu comer proteína, tá falando para eu comer legumes e frutas, mas eu não tenho condição. Eu não tenho condição, porque eu tenho filhos, eu não tenho um salário fixo, eu recebo um benefício. Então, não tem como eu comer, não tem como eu comprar. E aí? Então, não é só passar uma dieta para um paciente, sabe? Uhum. Não tem como eu virar para uma pessoa que não tem condição de comprar uma verdura, uma proteína e falar: ah, se vira, porque você tem que comer. Não é assim. Então a gente tem que procurar estratégias para essa pessoa, entendeu? Então tem que procurar proteínas de origem vegetal que sejam mais baratas. A gente tem que adaptar todo um contexto. E nessa relação também de contexto, além da situação financeira, a gente tem que avaliar, às vezes, a religião da pessoa. Porque muita gente, uma das primeiras coisas que a gente pergunta assim é tentar conhecer a pessoa num todo. E a partir da religião que ela fala, por exemplo, tem religião que não come carne vermelha, né? Tem religião que enfim, tem suas partes, Restrições. restrições, particularidades. E aí a gente precisa respeitar a religião dessa pessoa, precisa respeitar também a condição socioeconômica, precisa respeitar qual foi o contexto que essa pessoa foi inserida. Nem todas as pessoas tomam café da manhã. E é uma questão habitual. A gente hoje, lá no CTDF, a gente atende pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, não só pessoas restritas a Brasília. Então, nós atendemos pessoas do Acre, Manaus, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, enfim, pessoas de todas as partes. Então, cada região tem também sua cultura, Sim. não é mesmo? Então, se eu falar para um brasiliense para comer cuscuz, ele vai entender. Mas uma pessoa de outro estado que não tem esse hábito, ela não vai entender, Sim. entendeu? Então, por exemplo, pacientes que costumam comer peixe guisado no café da manhã. A gente tem que fazer todo o ajuste de acordo com a realidade desse paciente, entendeu? Por isso que eu falo para você que é desafiador. É muito bom, mas é desafiador. Uhum. Por conta da particularidade, da individualidade de cada paciente. Entendeu? E seria esse o principal desafio do nutricionista nesse, É, é, essa especificidade? exatamente. São essas particularidades de cada doença, essas restrições, a gente entender o paciente como um indivíduo e não como uma estatística, entende? E vocês superam isso humanizando Com o certeza, trabalho de vocês, tentando entender com o máximo, certeza, né, de como cada pessoa com funciona, né? certeza. Eu acho que nem poderia ser diferente, porque quando você atende um paciente, você acaba fazendo parte daquela história, né? Uhum. Então,
Eu acho que por isso que eu falei para você que é muito diferente o atendimento clínico, que é ali no hospital, né, que você passa visita, para um atendimento ambulatorial. Porque aí, você não tem tempo de entender quem que é a pessoa, quem que é o paciente. No ambulatório Me tem. explica, me explica a diferença desse conceito clínico e ambulatorial Ó, para as pessoas entenderem. nutricionista clínico, né, nutricionista clínico, ele é aquele nutricionista que, se você ficar internado todos os dias, ele é responsável pela prescrição da sua dieta, evolução do seu estado nutricional, ou seja, ele chega no seu leito, pergunta como foi, como eu já tinha falado, como é que tá seu intestino, Uhum. eh, como é que tá a interação dos medicamentos com a alimentação, se você tá tendo algum efeito colateral, né? De certa forma, a gente vai mudando. E tem muito aquilo, né? Que nem todas as pessoas gostam da comida do hospital. Então, é o nutricionista que vai modificando a dieta, né? Para fazer o paciente se nutrir durante esse período hospitalar. Aí, o nutricionista ambulatorial é o nutricionista que é o nutricionista porta. É aquele primeiro contato do paciente que vai fazer o transplante com a equipe multi. Então, é aquele atendimento de consultório, entendeu? Aquele paciente que chega, relata, é um atendimento mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. Porque, como eu falei, como cada paciente é muito particular, né? Cada atendimento é único, por mais que a gente fale o mesmo dia, as mesmas coisas, cada atendimento é muito particular. Então, você consegue vincular melhor com esse paciente. Não é um atendimento rápido como o clínico, que é cheguei, passei a visita, fui, evoluí, porque na verdade o papel do nutricionista clínico ele é muito mais off, né, do paciente, que é onde a gente fica lá na nossa sala de nutrição, evoluindo o paciente, cuidando para conversar com a equipe multi, né, para ajustar a dieta e tudo mais, do que justamente com o paciente, que é a ponta. E aí lá no ambulatório, o nosso contato é muito próximo. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue vincular mais com esse paciente, mais com a história desse paciente, que é o que me apaixona no transplante. E pensando nisso, houve algum momento do seu trabalho que mudou assim a perspectiva do seu trabalho com relação às questões de transplante? Fala assim, nossa, esse trabalho é grandioso para mim. Teve algum momento, você lembra assim, que teve um momento de um paciente, alguma história que você pode contar que fala assim, nossa, isso mudou minha perspectiva do meu trabalho que eu estou realizando aqui? Entendi. Olha, não especificamente um caso isolado. Eu acho que é mais a percepção de quando você para pensar que você está de fato mudando a vida dessa pessoa e mudando positivamente. Então, eu já tive vários relatos de pacientes que conseguiram chegar na meta de peso, comendo às vezes as coisas que gostava, só que, né, fazendo todo o manejo ali nutricional, abaixando as quantidades, mas, né, ainda vivendo. Tive pacientes que ganharam bastante peso, então assim, sair da desnutrição é muito desafiador. Então eu acho que os pacientes eles são muito gratos, até porque a maioria desses pacientes que são desnutridos são senhores de idade que já tiveram suas vidas, suas histórias, que se olham no espelho e não se reconhecem, porque eles lembram deles mesmos, assim, jovens, fortes, né? Então, se ver nessa situação de desnutrição é desgostoso para o paciente. Então, eu acho que é mais sobre isso, não uma história em específico. Tá? Mas eu acho que é mais a percepção de que, de fato, o trabalho do nutricionista ele é importante nesse sentido de autoestima, de qualidade de vida, entendeu? Na verdade, eu acho que eu aposto que o reconhecimento vem depois também, né? Quando o Sim, paciente sai com e fala certeza. assim, porque todos os pacientes que vieram aqui no podcast, eles falam assim, nasci de novo. Exato. Então, eles olham para você com uma gratidão, deve olhar para vocês com uma gratidão imensa também, né? Isso é muito bom. E é muito gostoso você acompanhar toda a evolução desse paciente, porque quando você está no ambulatório, como eu falei para você,
você conhece a história da pessoa. Você não conhece só a Vira íntimo, né? doença. Exato. Então, não é só a doença do João, da Maria. É a história dele. Então, ele acaba trazendo a história de vida, né? Você acaba conhecendo ali o que essa pessoa gosta de fazer, o que ela tinha de expectativa. Muitas pessoas falam, assim, que o transplante muda a percepção do que elas acreditam, porque a gente vive uma vida tão monótona, né? E aí, de repente, você tem um adoecimento e você pode perder tudo. Então, o transplante é uma chance de recomeço para esses pacientes, entendeu? Então, eu acredito nisso, assim, que não uma coisa específica, mas ver a gratidão, como você falou, do paciente, né? E a gente vincula muito lá no ambulatório, bom é isso, porque a gente acompanha ele lá no pré, quando ele tá internado, a gente vai lá de vez em quando, né, encher o saco, e aí, conseguiu emagrecer? Tá comendo bem? E aí, depois, na alta, a gente passa orientação de alta e ele volta. E aí, quando você vê eles no corredor, assim, eles falam: Ah, tudo bem, consegui, tô comendo, hein? Ou então, o contrário: Oh, não tô comendo, não tá dando certo, eu preciso conversar com você. Então, eu acho que das duas formas, tanto o paciente procurar você para melhorar a alimentação, ou então ele te falar que deu tudo certo, é muito gratificante, entendeu? E quais são suas expectativas de futuro com relação à nutrição do transplantado aqui para frente? Você teria alguma coisa a falar sobre perspectivas ou evoluções Uhum. com novas tecnologias ou não? Ou como que você vê o futuro aqui com Olha. relação à nutrição de transplantados? No meu ver, eu pretendo continuar, com certeza, né, por muitos e muitos anos me especializando sobre o transplante, né, para poder alcançar mais pessoas, poder ajudar mais pessoas. Só que em relação à nutrição no transplante mesmo, eu acho que uma coisa que precisa mudar, e eu acredito que vai mudar em breve, é referente às orientações de alta do transplante, eu vou explicar. Quando o paciente ele vai fazer o transplante, principalmente transplantes sólidos, né? Transplante renal, transplante cardíaco e hepático, por conta da imunossupressão, que até aí eu acho que você sabe, né? Mas Eu eu já vi. Explique. vou explicar para o público que às vezes não sabe o que é imunossupressão. Todo paciente que ele vai transplantar, que ele é transplantado, ele precisa tomar um medicamento que se chama imunossupressor. Sim. Esse imunossupressor, ele funciona para quê? Para evitar que esse órgão seja rejeitado. A gente costuma dizer que você nasceu com seu coração, com seu fígado, com seu rim, e se a gente tirar esse órgão de você e colocar de uma outra pessoa, por mais que tenha compatibilidade, né, ali sanguínea, seja do tamanho ideal, o seu organismo ele vai virar e vai falar, uai, o que é Quem é isso? esse cara aí? Quem foi que mandou chamar? Entendeu? Então ele não vai aceitar. Eles vão querer rejeitar como se fosse um corpo estranho. Então, o que esse imunossupressor ele precisa fazer, né? Ele atua deixando a imunidade do paciente baixa. Baixa a ponto do organismo não combater esse órgão. Só que esse medicamento, ele precisa ser ingerido de forma crônica, a partir do dia que ele faz o transplante, todos os dias, de acordo com a prescrição médica, é muito importante que ele tome esse medicamento. Porque se ele não tomar, ou tomar em horário, né, irregular, ou tomar menos do que o médico prescreveu, ou mais, ele pode ter uma rejeição. E essa rejeição, ela pode levar à perda do órgão. E aí, se a gente está falando sobre um transplante renal, a gente ainda tem, né, aquela questão da hemodiálise, que volta a ser volta a ser ruim, porque é um tratamento sofrido para as pessoas que fazem, né? Passa horas no todo dia. Horas, assim, você é privado de coisas da sua vida, você é privado de viajar, você é privado da sua hora, que eu acho que é a coisa mais sagrada que a gente tem é o nosso tempo, né? Então, né, o paciente renal ainda tem essa opção, voltar para hemodiálise, o que já é muito ruim. E o paciente cardíaco, como é que a gente faz? Sabe? Então, a gente evita essa rejeição com o uso do imunossupressor. Só que, por conta do imunossupressor,
a gente não pode dar qualquer tipo de alimentação para o paciente. A gente tem que dar uma alimentação segura, principalmente nos 3 primeiros meses. E é onde os pacientes, eles ficam mais, tipo... Eles passam a consulta toda assim, aí no final eles ficam, não acredito. Por quê? A orientação quando o paciente ele vai transplantar, ele fica 3 meses com orientação de baixo sódio, baixo açúcar e baixa gordura. Porque o Tracolinos, que é o medicamento imunossupressor que eles usam, ele tende a aumentar, principalmente ali no início, que é a fase de adaptação do organismo, a glicemia e o colesterol. Então, às vezes, o paciente ele nem é diabético, mas por conta do uso, né, crônico do Tracolinos, ele pode adquirir se não tiver um bom controle da alimentação. Então, a primeira orientação é essa, a alimentação mais branda, né? Quase que a alimentação do hospital para casa durante esses 3 meses. Só que o mais importante, higiene rigorosa. A gente precisa garantir que a segurança alimentar desse paciente ela seja rígida, porque você pensa que esse medicamento ele abaixa o seu sistema imune. Mas você tem que passar esses detalhes todos e o paciente tem Tenho. que ir para casa, né? Ele já vai para casa depois de um. Eu passo essa orientação na primeira vez que ele passa comigo, ainda no pré, que é para ele se preparar, porque não é uma informação legal de se escutar, que você vai ter que comer, né, tudo cozido, que é o que eu ainda não te falei, tá? Então, assim, não é uma orientação fácil de escutar. Eu acho que seria injusto com o paciente ele passar por todo o processo, aí no último dia eu falar, tem uma coisa que eu não te falei, agora você vai ter que comer tudo cozido. Pro resto da vida. Não, 3 meses. 3 meses. 3 meses, que é a fase de adaptação do medicamento, entendi. a fase mais aguda da doença, tá? Mas para o resto da vida, ele vai ter que ter um cuidado sobre a segurança alimentar. Então, não vai ser em qualquer lugar que ele vai comer, não vai ficar comendo uma carne crua, por exemplo, um sushi. É bom evitar essas coisas. Eu ia sofrer, gente, eu não vou negar. Entendeu? Então, assim, aí essa é a orientação. Além dessa questão do sódio, né, do baixo açúcar, baixa em gordura, toda a alimentação é cozida durante 3 meses. Aí você pensa, não, tranquilo, gente, adoro carne cozida, adoro tudo cozido, vegetais, amo. Mas é tudo mesmo, até a fruta. Tudo. Então, assim, o paciente, ele tem que comer fruta, porque ele precisa dos micronutrientes também. Só que aí vai ser uma maçã cozida, é uma banana cozida, é uma manga cozida. Então, é desafiador, entendeu? Então, sobre essa mudança, essas perspectivas, a gente já vem trazendo, né, para a instituição mesmo, alguns estudos, né, científicos que falam que não necessariamente a alimentação neutropênica, ela precisa acontecer. A alimentação neutropênica é essa que eu falei para você, que além de ser boa, né, ter uma boa higienização, você ainda tem que cozinhar para baixar o risco de infecção, tá? Então, o protocolo pode mudar. O protocolo pode mudar. Então, em breve, daqui, né, eu não sei quanto tempo também, a gente pode só orientar para o paciente ter uma alimentação higiênica, né? Fazer a higienização correta dos alimentos, selecionar bem os alimentos para evitar que esse alimento tenha um potencial infeccioso. A água também é muito importante, porque se esse paciente ele tá com um sistema imunológico baixo, aí ele toma uma água da torneira da bica, como é que faz? Entendeu? Então, a água desse paciente é uma água mineral, que a gente libera, ou então a água daquele filtro soft que tem a vela, a gelada e natural. Propaganda aqui, mas o soft é bom, então. Não necessariamente soft. Quando eu falo soft, é tipo Bombril, que a gente não sabe. Filtro elétrico. O filtro elétrico, exatamente. Com aquele filtro com a vela. Com a vela, né? Exato. E aí tem muito paciente que culturalmente gosta de utilizar o filtro de barro. Só que o barro é um material poroso, né? Então a gente não tem controle ali de infecção. Se tiver uma bactéria, se tiver alguma coisa, vai continuar, mesmo que a água seja gostosa, né? Então a gente dá essas orientações da água, da alimentação. Então, de perspectiva, eu acredito que se a gente tirar essa questão da dieta neutropênica, ou seja, dieta cozida, a adesão dos pacientes vai ser outra, entendeu? Entendi. Tanto no período hospitalar, quanto no período que eles ainda ficam em casa com essa restrição. Então, eu tenho uma perspectiva que mude. Ainda não mudou. Então, ainda é necessário que os pacientes que recebam alta, eles cozinhem esses alimentos e, principalmente, higienizem muito bem.
Uhum. tá? Maravilha. E hoje a gente teve uma aula aqui de nutrição, de qual a importância, né, do nosso organismo e qual a importância na nutrição nas várias fases do processo de transplante, para cada tipo de transplante, como que a importância da profissional de nutrição nessa cadeia de processos e de da equipe multidisciplinar dentro do processo de transplante, do transplantado, como que a importância da nutrição dentro do pós, né. E queria agradecer muito a presença da Caroline aqui em Obrigada. Pinheiro, contando da sua profissão com tanta paixão aqui no podcast do ICTDF. E se você gostou do conteúdo, gostou, achou interessante, a fala do nutricionista, compartilhe, salve e deixe alguns comentários sobre esse episódio. Gratidão, Caroline, pela Obrigada, presença. viu? Prazer, obrigada, gente. Tchau, tchau.